Fala, fala, meu querido e minha querida DevPro. Estamos aqui hoje para a gravação do 145º episódio do podcast DevPro. E hoje a gente vai falar o que você precisa estudar para conquistar a sua primeira vaga como programador web back-end. Hoje eu trouxe aqui uma convidada super especial, a minha querida Clara Santos, que era advogada, na verdade continua advogada, mas agora está atuando como desenvolvedora, ou seja, mudou de carreira, ela fez a DevPro, agora está atuando nessa área de tecnologia, trabalhou na Buzer e agora vai começar a trabalhar na ChatGuru e vocês vão entender hoje por que a Clara está aqui. Eu até achei que eu já tinha feito aqui, eu costumava fazer e vou voltar a fazer, inclusive no ano de 2024, tá? O Fala DevPro, que é quando eu contava um pouquinho da história das pessoas. Eu procurei porque eu jurava que eu tinha já tido esse papo com a Santos sobre essa evolução, essa mudança de carreira dela, mas eu descobri que eu não tinha feito. Mas isso vai ser episódio para outro podcast, mas eu gostaria que você conhecesse um pouquinho aqui a minha convidada. Então, Clara, apresente-se aí, faça aí um resumo um pouquinho da sua jornada curiosa, né? Saindo aí de advogado e vindo trabalhar nessa área aqui de tecnologia. Salve, salve DevPro, eu sou a Santos, sou desenvolvedora full stack, mas com muito mais afinidade com back-end. Inclusive, esse sempre é minha entrada no curso que eu tô gravando agora, do Django Girls, que eu vou ser a nova integrante, instrutora do DevPro, mas já já a gente fala sobre isso. Eu era advogada, fui formada pela Universidade Federal da Paraíba, porque eu sou da Paraíba. Atuei 1 ano e meio como advogada em São Paulo. E aí eu vi que eu não curtia muito o trabalho, não achava interessante. E aí eu já ia partir para o mestrado para ver se melhorava. E a gente tem essa sensação de que, pô, já dediquei tanto tempo, né? Uma faculdade agora eu vou perder tudo. Não, é muito melhor você mudar de carreira do que você viver numa vida insatisfeita. E aí eu conheci em novembro a DevPro, virei aluna da DevPro e a partir daí eu passei acho que uns 6 meses em estudo por aí. Foi quando eu concorri e conheci através da DevPro também a escola de formação da Buzer. Concorri na escola de formação, era nota do Enem e entrevista. Passei para a escola da Buzer de formação e passei eu acho que 1 ano e 9 meses lá na Buzer. Recentemente aconteceu que eu saí, eu recebi uma proposta da ChatGuru e, assim, a escola de formação da Buzer, ela foi incrível, ela foi imersiva, eu tinha uma bolsa muito mais que suficiente para viver, para ficar me dedicando exclusivamente ao estudo. Eu tinha o Renzo como meu professor e mais 2 professores junto. O Roger era meu professor de front-end e o Maurão era meu professor de banco de dados SQL. Então, assim, foi um investimento muito grande que a Buzer fez nos seus alunos. E depois eu passei um tempo como estagiária, aí acabou a parte da preparação, virei só estagiária quase 1 ano e alguns meses. E a partir disso, então, foi que eu, no final do ano, já próximo de fazer 2 anos, a gente sabe, sim, que tem uma regra, assim, na carreira do dev, que, assim, com 2 anos já tá na hora de você ver outros desafios, né? Para você poder construir sua carreira diversificada. E foi quando veio o convite da ChatGuru. E essa semana eu comecei na ChatGuru. Então, é isso. Maravilha, né? E essa semana aqui em particular, estamos gravando aqui quase no Natal de 2023, estamos no dia 20 de dezembro, só para te dar algum contexto aqui de tempo, né? Roger aqui, que a Clara mencionou, é nosso instrutor da trilha de front-end, inclusive quem gravou comigo os 2 episódios anteriores, onde a gente falou primeiro da trilha fundamental, que inclusive se você não viu é o episódio 143, eu até recomendo que você volte lá, porque esse conhecimento fundamental você precisa ter antes desse conhecimento que a gente vai falar aqui sobre a trilha de back-end. Depois a gente falou sobre uma das possibilidades da programação web, que é a trilha de front-end no episódio 144, que o Roger quem conduziu o episódio, porque ele é o nosso instrutor da trilha de back-end. E o Maurão também já chegou a dar aula de ciência de dados aqui na DevPro também.
Então, teve uma ligação muito grande aí do programa Boozer Tech com a DevPro, né? Não à toa, e não à toa vocês vão entender o porquê que a Clara está aqui, porquê que foi tão importante ela ser escolhida, e para mim foi a melhor escolha para fazer a gravação do tutorial do Django Ghost, que você deve estar se perguntando, meu Deus, mas o que é esse tutorial do Django Ghost? Calma, DevPro. Eu sou ansioso também, mas calma. Fica aqui com a gente que você vai entender o que é o tutorial do Django Ghost e por que a gente está falando sobre isso aqui nesse episódio. Bom, dando um pouquinho de contexto, o que aconteceu? Quando eu criei a DevPro e decidi dar o curso de back-end, o que eu pensei? Eu olhei para trás, né, para minha carreira e falei, cara, se eu soubesse qual era o caminho correto, com todas as boas práticas de engenharia de software, seria muito bom, porque eu não perderia tempo com os erros que eu cometi ao longo do caminho. Então, na minha primeira abordagem de gravação de uma trilha de back-end no curso de Django, eu tentei pegar meus 15 anos de conhecimento de engenharia de software, que eu aprendi batendo cabeça, e eu condensei em um curso. No curso, na trilha de back-end que hoje existe dentro da comunidade DevPro. Só que, depois, com o tempo, depois disso rodar aí nos últimos 10, 11 anos ensinando isso, eu percebi aí alguns problemas. E, inclusive, a Clara potencialmente pode ter passado por eles. Então, Clara, conta um pouquinho aí pra gente como é que foi quando você disse que, né, entrou primeiro na DevPro, então você deve ter passado por isso que eu tô falando, porque você pegou esta era em que existia o conteúdo, em que era focado muito em engenharia de software. Quais foram as suas impressões nesse momento, digamos, como novata, né, como ainda querendo entrar na área e se deparando com esse nível aí no conteúdo? Nossa, eu lembro bastante que a DevPro foi a minha primeira escola de programação. Eu não vim de outras plataformas, ela realmente única que eu assinava alguns newsletters, eu via Código Fonte TV, e era esse meu nível de programação que eu tinha, assim, eu sabia notícias. Então, quando eu entrei na DevPro, aconteceu uma coisa que eu fui acompanhando o conteúdo, mas eu não sabia por que eu tinha que saber aquilo. Eu não entendia do porquê que aquilo existia. O Renzo tem um material muito bom, que hoje eu vejo que é muito bom, que eu não sabia para que servia, que era como publicar um pacote de Python. Primeiro, eu não entendia nem o que era um pacote. Assim, então, para que eu queria publicar ele, entendeu? Era muito complexo para mim. E isso, assim, a comunidade me ajudava muito, porque tinha fórum, porque tinha encontro ao vivo, e lá eu já sanava as dúvidas, mas se eu fosse depender, às vezes, só do vídeo, eu tinha essa dificuldade de assimilação. E também eu agradeço muito ao Henrique, que é um dos DevPros aqui, que também fez o curso, sempre está por aqui, que eu recorria muito a ele também para perguntar para que serve. Aí ele fez, no dia que você tiver um problema, você vai entender para que serve. Então, às vezes a gente entrega a solução antes de fazer a pessoa sentir que ela precisa dessa solução, e aí a gente não assimila corretamente. Então, foi essa época eu acho que é muito Renzo Iteano, né? Que é o cara que pegou, assim, aquela instrução do Ita e deixou assim, disse, isso aqui é ouro, mas sim, mas eu não reconheço ouro, eu nunca vi. Então, para mim, não vale de nada. Era ouro bruto, né? Que quem não conhece não vai falar, é ouro, vai daí. Tá bom. É um pedaço de Pedra pedra amarela. aí. Exatamente, pedra amarela. Foi bem assim. E isso que a Clara tá falando aqui agora, e foi curioso, porque essa daqui não estava tão programada aqui, não estava no roteiro do podcast. Ela falou aqui enquanto a gente estava gravando e a gente colocou, inclusive, não, então fala dessa experiência, porque foi exatamente isso. Eu tinha essa ilusão de que eu conseguiria evitar essa dor. Inclusive, isso tem pautado até a forma com que eu venho fazendo conteúdo, né? Mesmo agora na trilha fundamental, quando eu estou gravando, eu não vou lá e já te apresento um VS Code, que é um baita do editor. Por quê? Porque o VS Code assusta. E a pessoa fala, nossa, eu tenho que aprender o VS Code? Então, se você for ver as minhas aulas iniciais da trilha fundamental, eu tô sofrendo. E aí, quem já coda sabe que eu tava sofrendo para codar dentro do bloco de notas. Eu dava tab e a desgraça não funcionava. E eu, meu Deus, e até alunos tiraram sarro. Olha o Renzo sofrendo com o Notepad. Mas por quê? Porque a minha visão mudou do engenheiro iteano Renzo para
eu quero que o meu aluno aprenda da maneira mais efetiva possível. E eu só entregar a solução sem o aluno ter a noção da dor, foi ruim. E por isso que a gente está seguindo essa nova filosofia na regravação do conteúdo. Mas, quando eu me voltei para pensar no back-end, eu pensei o seguinte, né? Como é que o aluno pode ter uma noção geral do back-end, que comparando com o front, demora mais para você entender os conteúdos, existem mais peças móveis que a gente vai mencionar aqui ainda até o final desse episódio, mas como é que o aluno tem ideia muito rápida do que é o Django, mesmo que não tenha as melhores práticas do mundo em termos de engenharia de software? Por quê? Porque o objetivo é fazer o aluno aprender num primeiro momento e entender os conceitos, e não já apresentar as boas práticas. E aí, quando eu parei para pensar nisso, eu organizei a Python Brasil, em particular aqui em São José dos Campos, no ano de 2015, e lá eu já conheci o tutorial do Django Girls, onde essa organização de mulheres para mulheres, em um dia, para mulheres que nem Python sabiam, elas saíam de lá tendo a base do Django. E eu falei, para que eu vou reinventar a roda? Vamos usar o que está funcionando, o melhor tutorial para a introdução de Django do mundo, que é o Django Girls. E aí, na verdade, quando a gente pensou nisso, quando a gente teve essa ideia, eu, Roger e Maurão estávamos no programa BuzzerTech. E lá, de certa forma, foi o primeiro laboratório para esse tipo de experiência. E, coincidentemente, a Clara, como disse, ela participou também do BuzzerTech. E aí, Clara, como é que foi essa experiência quando a gente decidiu, até em conjunto, eu me lembro que a gente até discutiu com você, porque você já tinha feito a DevPro, então você já tinha passado pelo trauma da engenharia de software um pouco mais profunda. Como que foi essa abordagem e não só, acho que sua também, porque você passou, mas de repente até o que você viu também, os seus amigos de BuzzerTech, porque tinha gente lá que estava zerada como você, né? Como você estava na época de DevPro. Como é que foi essa experiência aí com o tutorial de Django Girls e até o que é o tutorial do Django Girls? Né? Ah, perfeito. Eu me lembro que tinha uma brincadeira do BuzzerTech, que é para fazer ou não fazer o Django Girls, porque, para contextualizar, o Reis é pai de gêmeos, e na época que a gente começou a trilha de back-end, que era para ele estar junto com a gente, os gêmeos nasceram. Então, assim, quem aguentou, a gente ficou entre fazer ou não fazer o tutorial, era para fazer ou não era para fazer, era muito com o Roger. E a turma se perguntou umas 5 vezes. Mas no final a gente fez, fizemos era uma instrução fazer o Django Girls, éramos 39 alunos. E começar pelo Django Girls fez muito mais sentido para a gente, para mim principalmente. Porque até mesmo eu que tinha estudado na DevPro, eu entendi muito melhor qual era o fluxo de desenvolvimento do Django, porque por onde começa, qual era... A gente terminou um ciclo completo com uma coisa simples. Então, o que o Django Girls apresenta primeiro? Um CRUD simples. Criar, deletar, editar e excluir. Com uma coisa simples, que é um blog. E, ao mesmo tempo, muito interativo. Então, no livro do book da primeira vaga, né, tem uma expressão que é muito boa, uma história muito boa, que se chama Caminhada das Imagens, onde você prepara seu cérebro para o que vai vir. Então, você só passa por cima, você só tem uma ideia e depois você entra em profundidade, porque esse lapso que você pode ter de aprender, por exemplo, uma URL, o que ela serve, entender uma URL, mas não saber onde isso termina, causa uma ansiedade, causa uma desconexão com a realidade. Você tem dificuldade de assimilar e gravar informações importantes porque você não sabe o que é importante, então você acha que tudo é importante, então você se perde nisso. Então o Django Girls, ele faz algo simples, ele faz o que um júnior precisa saber, que é o CRUD. O júnior, o bom júnior que para você entrar no mercado sabe fazer o CRUD de trás para frente e de frente para trás. Então, começar com o Django Girls foi realmente uma diferença do que já ir me aprofundando em muitas coisas do Django, né? E minha turma, muitos fizeram, todos fizeram na realidade, todos realizaram, todos começaram por lá.
E eu me lembro que a gente fez um deploy na S3, fizemos um deploy na AWS, porque o Tony queria muito que a gente fizesse, e eu acho que esse foi o momento que eu me senti mais dificuldade. Foi quando a gente pulou para a AWS. Quando o Django Grows, na última atualização, ele fez um deploy na Python Anywhere, extremamente simples. Então, a organização Django Grows leva isso para um evento, normalmente de 1 ou 2 dias, e junto com uma equipe de instrutora, coloca as meninas para codar durante 1 ou 2 dias e elas entendem de ponta a ponta. Elas entendem do template, do que você vai enxergar e como ele funciona minimamente, tudo minimamente, sem sobrecarga mental, sem você ficar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, um dia morrendo com detalhes. Ao fluxo da URL, você entrar no navio, você fazer um ORM e você recupera essa informação, você editar essa informação. Então foi muito importante. Eu acho que assusta menos, empolga mais, é mais divertido e você fica com o essencial e acalma um pouco seu coração. Assim. Até hoje eu volto às vezes do Django Girls para dar uma olhada em alguns conceitos que elas dão conceitos muito rápidos e é importante você, às vezes pô, eu sei onde pegar um conceito, eu vou lá no tutorial e eu trago. Traduzido em muitas línguas porque é aplicado no mundo inteiro. Maravilha, né? E depois dessa experiência do BuzzerTech, eu falei, cara, esse me parece ser um caminho bom. Só que antes de aplicar, eu vou testar ele de novo dentro da própria DevPro. E aí, em janeiro de 2023, eu fiz um programa de acompanhamento que eu chamei de Programa de Aceleração DevPro, onde eu fui instruindo os alunos a como estudar e o que eles deveriam estudar. E aí, o que eu fiz? Eu testei a trilha fundamental, que inclusive é o que eu estou gravando agora no YouTube, ou seja, pedi para que as pessoas de back-end, mesmo as de back-end, começassem com HTML e CSS para saber até a parte de formulário, que é como basicamente os dados vão sair da tela e chegar no servidor, para você saber esse básico. E antes de colocar a turma direto no curso de Django, eu falei, façam o tutorial do Django Girls. E assim, pegando o tutorial como tá na web, não é com vídeo aula gravada, foi do jeito que ele tá na web por escrito. E o feedback que eu tive da turma foi esse, porque nós tínhamos encontros semanais e normalmente eu passava como meta das pessoas, olha, nessa semana, quando a pessoa terminava essa parte fundamental, eu falava, nessa semana você vai terminar o tutorial do Django Girls. E o resultado que eu observei nos alunos que participaram do programa de aceleração foram exatamente os mesmos que a Santos falou. Que foi, olha, foi muito legal porque eu tive uma visão geral. Quem já tinha feito igual a Clara, falou a mesma coisa. Nossa, muita coisa do que eu vi no curso, que eu já passei um pouco, já fiz um pouco do curso mais intenso, eu entendi. E aqueles que chegaram zerados, já começaram tendo uma ideia geral do Django. Então, depois desses 2 experimentos, eu falei, bom, me parece que esse é o caminho. E aí eu falei, será que tem o tutorial do Django Girls gravado em português? Né? E aí não tinha. Só que aí eu pensei também, cara, se eu gravar o tutorial do Django Girls, eu acho que vai ser meio ruim, porque o tutorial costuma ser feito de mulheres para mulheres. E aí eu tava... hein? Exato. E aí eu falei, eu tô meio numa sinuca de bico, porque é o melhor tutorial, eu gostaria de tê-lo gravado, já que não tem um tutorial em português. E aí o universo, Deus, coincidência ou não, eu sei que eu fui em um encontro aqui de alguns alunos da DevPro e da Buzzer, em que a Clara tava lá e ela falou, olha, que legal, tal, gostaria de fazer conteúdo. Eu falei, eu já tava ali, né, com um pouquinho, aquela maldade um pouco no coração. Eu falei, você tá querendo fazer conteúdo? Vamos conversar mais sobre isso. E aí o resultado dessa conversa, Clara, diga aí pra gente qual foi o resultado aí dessa conversa. Muito bom, eu sempre gostei de fazer conteúdo, né? Eu tenho Medium, porque eu acredito que a forma que você mais aprende é ensinando. A forma que você mais fixa é você se perguntar para poder passar para o outro. E às vezes você explica de uma forma que o outro não entende, você tem que arrumar outra forma para explicar. E não existe, para mim, que é uma profissional com TDAH, e eu já falei muito sobre isso, não existe forma melhor de você ter essa fixação, esse pensamento mais estruturado, né?
E o convite do Renzo é muito bom porque eu já produzia conteúdo escrito, eu tenho Medium, produzo conteúdo pro LinkedIn, mas eu nunca tinha produzido conteúdo para internet gravando, né? Até porque eu não queria produzir sem equipamento, aqueles na webcam estranha. Aí quando ele disse, nossa, grava lá no estúdio, que lindo. Então eu gravei um conteúdo de Jungle Girls do tutorial, mas adaptando muitas coisas, porque o aluno Dev Pro já passou pela trilha do front-end, o aluno Dev Pro já conhece o VS Code, já conhece o básico de HTML, CSS, e como toda tecnologia e tutorial, muitas vezes o conteúdo fica desatualizado porque o avanço tecnológico, vocês sabem, é correndo. Então, por exemplo, elas gravaram, acho que com Django 4.2 no Python 3.8. E eu quis gravar de uma maneira que desse para, no dia que a pessoa estivesse fazendo, fosse atemporal. Ou seja, o Python que ela estivesse usando ia funcionar, o Django que ela estivesse usando ia funcionar. Tanto que é engraçado que a gravação começa com o Django 4.9, só que eu volto a gravar com o Renzo 2 meses depois, né? Porque eu fui para testar o estúdio tudo, e já é Django 5. No meio do tutorial, eu acho que eu falo na gravação, você não vai passar 2 meses para gravar, não vai ter mudado. E eu passei 2 meses para gravar e mudou. Então, assim, você vai notar isso no curso, veja no primeiro, no segundo vídeo, que é o Django 4.9, com 2 meses, acho que um mês depois, já é o Django 5. Mas a gente fez de uma forma tão legal que não quebra. O fato de você ter gravado no 4.9, no fato de você ter gravado com 5. Então, as coisas básicas que a gente teve no Django Girls foi essas adaptações, então é importante. Você até mesmo a gente discute alguns conceitos de uma forma mais diferente, às vezes mais aprofundada, às vezes por cima. A gente falou sobre. Não passamos pela instalação do Python, nem isso, o editor de código, porque isso o aluno DevPro já sabe. Mas a gente passou, por exemplo, na configuração do Django Admin, um deploy, as URLs, até fiquei assim, faço uma comparação de URLs que eu gostaria de que tivessem feito comigo, que URLs são caminhos, pavimentações. Imagine como chegar em um cômodo da casa. Você dá um barra quarto e você chega. E aí eu fui construindo a casinha, tudo comparando com coisas do dia a dia, né? E a gente fala sobre templates, os templates dinâmicos do Django. A parte de CSS e HTML a gente acaba não se aprofundando muito, porque a gente tem muito conteúdo na trilha do front-end com o Roger. E a partir disso, falamos de formulário. E o valor principal que eu acredito nesse Django Girls é você ter uma aplicação inteira com menos carga cognitiva, você fica acompanhando lá, você está junto com os conceitos, você tem vídeo e tutorial e você tem um deploy, que é a parte que empolga. Você poder mandar o seu conteúdo, você ver ele vivo, né? Eu acho que a parte mais empolgante é essa, você criar e de repente você acessar no seu celular. E você vê, nossa, eu consegui fazer isso no meu celular, Não, sabe? o bom é depois disso mandar o link pra mãe no WhatsApp. Mãe, fui eu que fiz, Nossa. né? Tipo, mãe, eu juro que eu não tô só fazendo joguinho. Eu juro que eu tô estudando. Maravilha. Então, então veio, né? Os pontos se conectaram e a Clara veio e gravou então o tutorial do Django Girls, baseado bastante lá. Eu até falei que se der pra gente retornar de repente algumas atualizações que tiver do Django para dentro do tutorial também estão válidas. E esse daqui vai acabar sendo como um presente de Natal de 2023, né? A gente vai colocar esse conteúdo dentro do canal da DevPro. A gente vai lançar aos poucos, porque agora o nosso editor vai ter ainda o trabalho de editar para deixar o vídeo todo pequenininho, com o mínimo de tempo possível para otimizar o seu tempo de estudo. Então, dentro desse programa de estudos aqui de Django Girls, de Django, para você se tornar um programador back-end, começar pelo Django Girls vai ser essencial. Então, você pode ir no tutorial oficial e recomendo que você vá e veja, mas a gente também vai ter esse conteúdo e uma homenagem ao Django Girls também, ou até um complemento visual. Você vai agora ter também ele gravado em português, pela Clara, para você poder consumir, que vai ficar disponível aí dentro do nosso canal do YouTube, também dentro da comunidade DevPro, mas
os mesmos vídeos exatamente, tá? Bom, mas fazer só o tutorial do Jungle Girls não é o suficiente para você chegar no mercado de trabalho. E como você aqui já sabe, acho que você já percebeu, se você está aqui, que eu sou muito... Tô até procurando uma palavra boazinha, porque normalmente eu tenho uma palavra... Direto? Direto, objetivo, obcecado. Obcecado é a palavra que eu estava procurando. Eu sou obcecado com a primeira vaga. E, por mais que o tutorial do Jungle Girls seja bacana, ele é bacana como uma introdução, mas essa não vai ser a forma como que você vai achar o Django profissional. Então, a partir do momento que você tem nessa cabeça um resumo, aí sim está na hora de chegar no curso mais com engenharia de software e como realmente uma aplicação deve ser feita. E aí vai ser onde aqui eu vou passar uma lista, como prometido aqui, do que você precisa estudar nessa hora para entender o Django profissionalmente, tá? Eu até combinei com a Clara aqui no início não estava combinado com muita antecedência, foi aqui 5 minutos antes, em que eu tenho os itens, e eu falei para fazer uma brincadeira com ela aqui, meio de professor barra aluno, apesar dela ser instrutora agora também, que eu vou mencionar para ver o que ela lembra também desse conteúdo, para ver o que ficou, para ela poder explicar um pouquinho para a gente. Vai tentar dar uma explicação simples e eu vou tentar complementar aqui a lista, tá? Então, primeiro elemento, se você quer programar profissionalmente com Django, é você aprender sobre isolamento de configurações, que lá dentro da DevPro a gente faz com a excelente biblioteca Python Decouple, feita inclusive pelo querido amigo aí Henrique Bastos. Então, lembra aí do isolamento de configurações com Python Decouple, Clara? Gente, foi o Henrique Bastos que fez? Ah, você não sabia? Não, tô chocada. Fica a homenagem aqui, então. Que legal! Começou como Django Decouple, a biblioteca, só que aí ele viu que não servia só para Django, servia para qualquer projeto Python que necessite de isolamento de configurações. E aí ele mudou o nome para Python Decouple, mas foi ele que fez. Você pensou legal, que era um gringo, né? Você pensou que era um gringo. Juro que você pensou que era um gringo. Eu também tava tentando dar um baile pra fazer você falar, assim, pra me ajudar na resposta, mas vamos lá. O Python Decouple, ele é muito útil e você vai usar em qualquer projeto profissional, porque você precisa, assim, vou ser bem simples para todo mundo entender, esconder informações sensíveis. Então, no Python Decouple, você atribui uma variável no lugar da informação sensível, seja uma senha, seja o nome do host do banco, e o sistema, quando ele vê que tem o Python Decouple junto com aquela variável, ele vai buscar dentro de um arquivo que normalmente chama .env, qual é o valor verdadeiro. E assim você tem o tratamento dessas informações sensíveis. E assim, não sabia que tinha sido feito pelo Henrique Bastos. Muito feliz com isso, porque a gente usa sempre. Não existe um projeto que você profissionalmente faça que não utilize, afinal, isso é uma questão de segurança essencial para você manter o seu repositório seguro, porque todos os repositórios têm senhas, todos os repositórios têm informações sensíveis em relação ao seu banco de dados. Maravilha, então um excelente uso. E assim, parece que é brincadeira, mas não é. Mas às vezes as pessoas vão fazer algum teste, por exemplo, de publicar o seu site, sua aplicação em Django na AWS e acaba colocando o token, o segredo da AWS lá. E aí a turminha aí, vocês vão ver um episódio aí que eu coloco o Kid de malvadeza aí que fica fazendo malvadeza, a turma pega o seu token da AWS e vai ligar servidor lá na tua conta para minerar Bitcoin. E aí quando você vai ver a sua conta de AWS está lá nas alturas. Ou o acesso ao seu banco de dados, não pode ficar lá dentro do controlador de versão, de um Git, que a gente já falou sobre isso lá na trilha fundamental, eu não vou voltar aqui. Então serve para você esconder, e além de esconder, ambientes diferentes possuem configurações diferentes. Então, o banco de dados que você vai acessar quando você está publicando o seu site no que a gente chama de ambiente de produção, que o cliente vai acessar, é um endereço de banco de dados. Mas na hora que você está rodando na sua máquina, o endereço do banco de dados está na sua máquina. Então, como é que você vai fazer isso ser diferente? Justamente utilizando o Python Decouple. Mas, falando, né, de banco de dados, se você vai codar com Django profissional, você precisa utilizar um banco de dados profissional mais voltado para a escala na sua aplicação web. Por quê? Porque o Django Girls vai pela via mais fácil, porque ele precisa aí, que é utilizar o SQLite, que
que é um banquinho de dados padrão que fica dentro de um arquivinho, e a vantagem é que, usando no Django Go, você não precisa falar nada sobre banco de dados e configurações. Agora, quando você entrar em um projeto profissional, você vai ter que instalar potencialmente um banco de dados mais parrudo, que normalmente é muito usado o Postgres, com o Postgres e com Docker. Quer falar um pouquinho para a gente sobre Postgres Docker, Clara? Perfeito. Até a gente fala do Django Girls e agora a gente está no ponto de aprofundamento, né? O Django Exatamente. Girls, ele não aborda Python Decouple, por exemplo. A gente coloca as nossas informações, porque é a primeira caminhada das imagens, mas é extremamente necessário que você continue estudando, porque é nesses aprofundamentos que você ganha a primeira vaga. É você subindo um projeto Git, mostrando que você fez um ponto-env, você usou um Python Decouple, que vai ser seu diferencial, que você mostra que você sabe trabalhar no projeto profissional. Inclusive, se você entender sobre Docker e Postgres. Porque Postgres normalmente é o banco utilizado para organização, é um banco SQL, né? Ele tem ligações, ele faz a integração entre tabelas, então ele trabalha com chave estrangeira, chave primária, extremamente necessário. Hoje eu não trabalho com um banco como Postgres, eu trabalho com NoSQL. Mas há 2 semanas atrás ela Há estava 2 semanas trabalhando. atrás ele estava trabalhando com Postgres, exatamente. E o Postgres, essa é a diferença, né? O Postgres, ele tem tabelas e as tabelas se relacionam entre si. Pode ser uma coluna que vai ter uma chave e essas chaves têm referência a outra coluna. E por que a gente fala sobre isso? A gente vai ter a normalização do banco, ou seja, existem regras. Obrigada, Maurão. Existem regras, eu sei disso porque Maurão me ensinou. Existem regras para você formatar um banco corretamente. E para obedecer essas regras, a gente utiliza essas ligações de chave primária e chave estrangeiras para que a gente tenha consistência em tudo isso. Então, se eu tenho uma informação sobre Renzo, idade, endereço, mas eu posso ter mais de um telefone. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer coluna 1, telefone 1, coluna 2, telefone 2? Não, aí eu boto uma chave 2 que me leva a tabela de telefones. E aí, essa chave 2 do Renzo vai estar ligado a uma chave, eu acho que é uma primária, né? Foreign keys. Chave estrangeira? A chave estrangeira, quem fica na tabela é a primária e quem se liga é a estrangeira, né? Eu sempre tô. E aí ele vai estar lá a chave estrangeira. Quantos números o Renzo tiver, vai estar lá marcado o 2 dele, todinho. Esse é o Postgres muito, muito, muito utilizado. E o Docker, ele é um gerenciador de containers, ou seja, a gente passa a substituir o que são as máquinas virtuais um dia. Um dia a gente teve máquina virtual, qual é o problema dela? Ela come o pedaço da potência do seu computador, porque ele realmente divide o seu computador e sobe um sistema inteiro. Um sistema que precisa de um SO, que é o sistema operacional, com tudo em cima daquele. E o container não, ele constrói uma que a gente chama de imagem, ou seja, uma mini construçãozinha em cima do que existe, só com o que é essencial. Então, o que a gente faz é construir um Postgres, normalmente sempre constrói em cima de uma imagem Button, né? Sempre uma imagem Linux, ou é só o Postgres mesmo que sobe. E em cima dessa máquina virtual, que não é uma máquina virtual, gente, por favor, porque às vezes as pessoas se assimilam melhor. Em cima dessa imagem, você sobe um Postgres. Em cima dessa imagem Docker, você sobe um Postgres. Isso é muito utilizado. Mas principalmente por quê? Às vezes você tem uma empresa de 15 devs, de 20 devs, e o que você precisa? Que todo mundo desenvolva numa plataforma, num ambiente igual. Porque senão o feature da Santos vai ser diferente da feature de Renzo, porque ele está num ambiente diferente. E o Docker faz isso, ele deixa plano os ambientes de desenvolvimento e principalmente usado quando a gente quer acionar um banco de dados. Eu acho que eu tentei explicar, por favor, Renzo, me corrija onde eu não consegui. Excelente. Eu acho que é isso, né? O Docker, inicialmente, você estando na posição de aprender ele no início, ele vai funcionar muito como uma máquina virtual, como a Clara falou, só que muito mais leve.
Inclusive, essa foi a razão. Por quê? Porque antigamente eu tinha que instalar o Postgres na minha máquina. E aí ele ficava rodando lá. E aí quando eu tinha que rodar outra aplicação, putz, aí às vezes dava um problema, porque o banco já estava rodando, ou até mesmo eu não estou mexendo em nada de aplicação. Por que tem um banco de dados rodando no meu computador quando eu não estou codando nada? Então, o que o Docker permite é que você instale muito de maneira uniforme, como a Clara falou, ou seja, todo mundo estará utilizando a mesma versão de Docker. Você só vai rodar esse Docker com o seu Postgres quando você estiver trabalhando naquela aplicação. Cada aplicação pode ter o seu Postgres específico rodando só naquele momento em que ele é necessário. Então, esse é o nível que você precisa saber, mas ele também vai te ajudar depois para evoluir na carreira. Por quê? Porque o Docker acaba sendo utilizado por essas caracterizações de ambiente uniforme, depois para você publicar também a sua aplicação numa Amazon da vida. Você não precisa saber essa parte de publicação com Docker neste momento, mas no futuro você vai precisar saber. Então, o que você vai precisar saber é só que você vai receber esse documento do Docker e você vai precisar instalar quando você entrar numa empresa. Então, é por isso que para a primeira vaga, você precisa saber esse mínimo, que seria utilizar o Docker como uma máquina virtual. Apesar de eu saber que não é só isso, que é container. Mas, perfeito. Tô orgulhoso aqui, claro. Tô orgulhoso fazendo aqui o trabalho. Acho que já eu vou poder me aposentar aqui. Vocês estarão em muito melhores mãos com a Clara, com o Adson, com todos os nossos instrutores da DevPro. Eu vou poder me aposentar e aí tomar aqui o meu coquetel na praia, só ficar com um camarãozinho lá e deixar vocês em melhores mãos do que as minhas. Bom, mas deixando os devaneios de lá, apesar que esse é o sonho, hein? Próximo item. Customização do usuário do Django desde o início. E aí, Clara? E aí precisa ser desde o início, né? Inclusive no curso da DevPro, a primeira coisa que o Renzo fala, gente, se eu não fizer agora, você não faz mais. Porque é um dos primeiros passos que a gente precisa fazer. É difícil fazer uma customização do usuário no início, porque você não sabe a proporção que a sua aplicação vai tomar. Às vezes a gente começa com um MVP, a Boozer começou com um MVP pequeno, não fez customização de usuário, né? E não vai fazer, porque não tem como, só se reiniciar tudo. Então é comum, é bom saber o que você pode fazer pelo usuário, se aprofundar mais nesse assunto, para que já tentando prever algumas coisas, porque você não terá outra oportunidade. O detalhe é que quando eu fui na documentação a primeira vez, ele fala isso, olha, mesmo que você acha que não vai precisar, customiza o usuário desde o início. E eu até fiz um parêntese, eu acho que alguma hora eu vou fazer uma colaboração na documentação do Django. Porque isso está numa caixinha, mas não tá assim, vermelho piscando, tinha que estar piscando falando, filho, customiza desde o início. Isso é tão verdade que na Boozer, eu fiz parte também do time de arquitetura, a gente tinha uma piada, todo mundo que chegava, a gente falava, então, a sua primeira task será customizar o usuário. Por quê? Porque depois que o sistema cresceu, que você criou tabelas e conectou elas com o usuário, você não vai conseguir mexer de maneira mais sã nisso. Você vai correr o risco de perder todos os seus dados e por isso que se você vai trabalhar num projeto profissional, você vai customizar o usuário ou vai ter que lidar com isso pelo resto da vida, que no caso do sistema da Boozer vai ter que lidar. Tem algumas formas de lidar com isso, mas a melhor delas seria ter customizado no início. Bom, depois disso, depois de customização do usuário, entrega contínua com testes unitários e de integração. Esse aqui é o quarto item. Lembra aí de entrega contínua? Sim, amo de paixão testes. Eu odiava e eu passei a amar. Por quê? Às vezes eu nem sei como é que eu vou fazer a função, gente. Eu não sei como eu vou desenrolar. Às vezes eu estou em dúvida como é que o fluxo vai acontecer. E eu começo com teste. O TDD não é porque eu sou descoladíssima, eu faço TDD porque eu sou purista. Não, é porque às vezes eu não sei para onde eu tô indo. E aí, para não ser que nem o gato da Alice, Cheichara e qualquer caminho serve, o TDD, o fazer o teste, me ajuda bastante. E fazer testes, colocar uma integração contínua, significa salvar dinheiro na sua empresa. Então, quando você entrega, primeiro falando sobre salvar dinheiro na sua empresa, quando você faz uma esteira de entrega, onde tem uma entrega contínua, que você tem um CI lá que valida seus testes, utiliza seu teste para validar, você tem menos queda de sistema
e aqueles revertes desesperados, porque às vezes você manda um bug para produção no deploy automático via SSH e para reverter é um desespero. Você tem às vezes que manter uma equipe de infra que seja voltada só para deploy, muitas vezes sem uma esteira, sem um CI específico. Essa equipe de infra vai precisar trabalhar de madrugada, tem deploy complexos que acontece de madrugada. Hoje em dia ainda existe algumas coisas com a atividade de madrugada, por exemplo, quando a gente vai fazer uma migração importante no banco, no Postgres, tem que fazer de madrugada, mas é menos intenso de que quando a empresa não tem uma esteira de produção com CI. Testes automatizados são extremamente importantes também, porque salva o dinheiro da empresa. Recentemente eu fiz um trabalho para minha faculdade, né? E a gente trabalhou sem testes, porque a equipe de alunos, a maioria não sabia testes. E assim, mexia aqui, quebrava ali, a gente não sabia. Toda vez subia uma coisa, quebrava outra, a gente sabia, meu Deus, onde é que foi? Para achar esse erro, Deus nos acuda. Então, assim, TDD ajuda a orientar, testes automatizados ajuda a salvar dinheiro e entender que sua feature não está impactando o mundo, e um esteiro de produção ajuda a otimizar a equipe de infra e até mesmo salvar seu dinheiro em relação à equipe de infra. Então, quando você entrega um projeto para um projeto teste numa entrevista que tem teste automatizado, tem uma cobertura de teste interessante, então você usa o coverage, eu acho que é assim, que eu não sei direito a pronúncia, e você comprova que seu projeto está com 93% coberto, você demonstra a responsabilidade disso. Qual é a pronúncia mesmo, Renzo? Coverage. Coverage. Tem lá no curso do Renzo, coverage. Mas tem pelo coverage. Travis, né? Ou era pelo... Ficava no Code Cove. Code Cove. Eu utilizava o Code Cove e existe... E aí tem tudo isso com entrega contínua, com o Travis, que inclusive a gente vai atualizar na regravação do curso. A gente vai utilizar o GitHub Actions, que é o CI, né? O CI é o servidor de integração contínua, que já vem no próprio GitHub. Mas excelente aí a explicação e a justificativa aí de teste unitário. Para quem é um pouquinho mais velho, como eu, tinha um filme que se chamava Gremlins. Eu não sei se ainda isso é alguma... É bom, quem for... Ó, eu vi que a Clara fez uma careta aqui, depois assistam um videozinho antigo do Gremlin, mas era tinha um bonequinho bonitinho que quando ele comia depois da meia-noite, ele virava um Gremlin, que é um monstrinho, e quando você jogava água nele, ele virava 2, ele começava a multiplicar se você jogasse água nele. E quando você não tem teste, é isso que vai acontecer com seus... Não serão bugs, serão gremlins. Porque é como se você estivesse jogando água. Aí você conserta você vai lá e quer consertar com água. Você jogou e vai criar 2 bugs onde você não sabia. Que tá zoando o teu sistema. Esses 2 criam mais 4. E aí a minha brincadeira, quando não tem teste, eu falo, olha que maravilha. Vai ter vaga para sempre para desenvolvedor. Porque esse tipo de empresa vai multiplicar. Aí você tem que contratar 2 devs para consertar aqueles bugs que foram criados. Eles, por si, sem teste, vão criar mais 4 bugs. Então, você vai ter que contratar mais 4 devs para consertar. E assim a gente vai até que a empresa quebre. Tá? Então, além de economia, para mim não tem teste, é um atentado aí contra o dinheiro do cliente. Tá? Mas, enfim, se você não tem teste aí, você deveria ter. O pessoal sabe. Pode até falar, quando aluno meu coloca lá alguma coisa, eu falo, você tem um teste aí? Ele coloca a dúvida, eu falo, você escreveu o teste? Quando aluno meu da DevPro fala que não, eu falo, por favor, não fala que é aluno da DevPro, não. Se foi sem teste, por favor, não fala, que eu não ensinei isso. Do primeiro dia eu começo lá com um TDD, que a Clara falou, que é Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento orientado a testes, tá? Mas, vamos lá. Próximo item. Passou isso, criação de apps no Django. Isso aqui é até tranquilinho, né? Acho que já no próprio Django Girls, eu acho que você já vai ter uma ideia de criação de apps, né, Clara? Sim, a gente cria um app, né, que é o blog, e é importante saber que a gente não trabalha só com um app, porque nossa aplicação ela é diversa. Então, se você pensar numa plataforma DevPro, por exemplo, ele tem o fórum, pode ser um app, ele tem o sistema de vídeos, pode ser outro app, ele tem o site de vendas, tudo isso pode ser integrado. Então, você saber organizar os apps, saber criar os apps é importante, porque você vai fazer daquela sua aplicação
uma aplicação organizada, e cada app tem sua URLs, inclusive o Django Girls, ele trabalha colocando URLs em cada app, então você tem um conjunto organizado de URLs nas apps, você tem um conjunto de conf teste por app, então você tem um isolamento melhor, assim, e a gente aborda isso no Django Girls, sim. Maravilha. Próximo item aqui da lista é para programação, muito comum em várias ferramentas, e o Django tem a sua, que é o ORM, tá? Que é o ORM é o mapeador objeto relacional. Dentro do Django vai ser interessante você saber os modelos, as migrações, os relacionamentos, que até a Clara já falou um pouquinho aqui, e dentro de ORM, para entender um pouquinho dessa relação do ORM, que é código Python, aqui no caso do Django, com o seu banco, é importante você conhecer o problema do N+1 Select. Quer dar uma geração sobre essa aqui, Clara? Nossa senhora, ORM é uma forma que o Django traduz para buscar o seu conteúdo no Postgres. Então, o Django é uma aplicação Python, teu Postgres você pega com SQL. Então, muitas vezes você escreve um ORM e acontece essa tradução. Então, o ORM que você faz, por exemplo, post.object.all e abre e fecha, você está trazendo um select asterisco from de X tabela, você está trazendo tudo. Existe essa tradução, até mesmo você tem que ter muito cuidado de como você constrói os ORMs, porque quando ele é muito extenso, ele pode não conseguir ser bem traduzido do Python pro SQL. Eu me lembro que uma vez eu estava usando muito pipe para indicar OR, né? E eu lembro que o Django se confundia inteiro. Então, você saber construir uma boa consulta ORM, para fazer a tradução pro SQL, é essencial, porque você evita que dados errados sejam trazidos, ou pior, você evita o N+1. E o que é o N+1? É toda vez que eu fizer uma consulta da tabela X, eu quero informações da tabela Y, e aí eu trago a tabela X e bato na Y. Próxima linha, trago a X, bato na Y. Ah, mas isso não é comum? Não, gente. Pelo amor de Deus, você tem que fazer um select related, normalmente. Que é o seguinte, você saber juntar as duas tabelas, porque você já vai usar informações, e aí o nosso sistema lê contínuo, né? Ele lê a tabela X e a Y, X e a Y. E aí você não fica abrindo consulta e fazendo uma consulta sempre a mais. E por isso que é N+1. Então, se você fizer 30, você vai fazer N+1 com isso. Então, isso é problema, muitas vezes, de você identificar tendo honeycomb, porque você vai ver que um endpoint está lento, que uma query está estranha, está pesada. Geralmente é uma query mal escrita, de um RM mal escrito, que gerou um N+1. O que a Clara está mencionando aqui, né? Até ferramentas que eu lembro se usavam na Buzzer, né? Então, no meu primeiro mês de trabalho, basicamente, quando eu cheguei, o Yuri, que era o então líder do time de arquitetura, que depois virou engenheiro principal, o meu primeiro mês, basicamente, era analisar essa ferramenta que é o Honeycomb para a gente ver quais eram os recursos que estavam demorando mais para responder dentro da aplicação, e isso muito importante numa empresa que tinha escala como a Busa. E aí, quando você ia ver os que estavam mais demorando, normalmente era esse tipo, que é relativamente simples de consertar um problema de N+1 Select nos casos mais simples. Então, no meu primeiro mês, eu fiquei basicamente vendo quais eram os endpoints lentos e corrigindo esses problemas de N+1 Select. E até era uma boa porta de entrada, por quê? Porque eu não precisava saber de nada da regra de negócio da Buzer. Eu só precisava saber, beleza, tem essa query aqui que tá ruim, que tá com N+1, basta eu consertar aqui, que é como a Clara deu a dica aqui já. Você vai estudar lá um Select Related, tinha o Perfect Related também, são as duas formas gerais que normalmente vai resolver, assim, 90% dos casos de queries que não estão performando bem e aí estão consumindo muito recurso do seu banco de dados. Passando aqui depois de ORM, temos gestão de dependência, que aqui
Em particular, hoje em dia, nós utilizamos o PipEnv no curso, mas a ideia vai ser trocar. Mas gestão de dependência com VirtualEnv e Poetry. Lembra disso, Clara? Eu uso sempre VirtualEnv. Eu sou apaixonada por VirtualEnv, porque eu odeio instalar biblioteca no meu computador. Do nada, às vezes eu faço um pip install -r requirement.txt e lá vem 15 bibliotecas no meu computador. Odeio isso, eu não gosto de desorganização. Então, sempre eu fui no PyEnv um tempo, depois eu fui pro VirtualEnv, depois eu já fiz coisas com Poetry. E assim, existe diferença entre o versionador de Python, quem faz a gestão da versão do Python que você vai usar, e quem faz a caixinha de areia. A caixinha, sempre falo caixinha de areia porque se chama sandbox, né? Tem um termo sandbox, que é onde você vai trabalhar. Você isola aquele projeto numa caixinha de areia com Vemb, onde lá você pode ter o Django 3 no seu projeto de faculdade, o Django 5 para o seu freelance, o Django 4 para o seu emprego, e todos eles, cada um com sua VirtualEnv específica. E isso é extremamente importante porque tem bibliotecas do Python 3.6 que funcionam, que não funcionam na 10. Bibliotecas de Python 10 que não funcionam na 6. Então, você tem que saber esses pontos de, primeiro, instalar diferentes versões do Python adequadamente, e você também saber criar VirtualEnvs específicas com essas versões de Python para você poder fazer uma instalação correta dessas dependências, dessas bibliotecas, e seu projeto rodar tranquilamente. Gente, cuidado na hora de setar, por exemplo, um Python global. Às vezes a galera usa o Button e muda o Python global, assim, só porque vai mudar o projeto, e você pode quebrar seu sistema operacional, porque o Button, ele é com base em Python, e eu já vi gente dar uma mudada no Python global. Então é importante, principalmente para você preservar a sua máquina, para você não dar um BO na sua máquina. Então é importante estudar versionador de Python, também, e a VirtualEnv, que é um isolante de dependência. E não é porque você usa Docker, você às vezes começa a pensar, eu uso Docker, que você não vai usar, às vezes, ambiente virtual. Porque por muitas vezes eu quis rodar os testes fora do Docker e eu precisava de todo o meu ambiente setado. Então, isso é uma coisa bem importante que eu uso sempre, todos os dias, em todos os projetos. Maravilha, maravilha. E isso é o que você aprende lá, justamente, poder instalar várias versões de Python isolado do seu sistema. Eu até falo lá no curso, já vi muito na finada época de lista de e-mail da Python Brasil, volta e meia aparecia um gaiato falando assim: gente, eu fui aqui atualizar a minha versão de Python do meu sistema, e aí eu desinstalei o Python antes no antigo, e agora eu não consigo mais entrar no meu Linux, no meu Ubuntu. E aí ele recebia a resposta que ele não queria receber. Então, filho, você vai ter que formatar seu computador, porque o Python é muito utilizado no sistema operacional. Então, essa gestão de dependências, você vai aprender a instalar qualquer versão de Python de maneira isolada dentro do seu computador com PyEnv, e depois, para cada projeto, instalar as bibliotecas só para aquele projeto com o VirtualEnv, como a Clara explicou aí. Bom, 8º elemento aqui, Clara. Arquivos estáticos e CDN, assunto importante se você quer ser um programador profissional. É muito importante, principalmente porque arquivos estáticos faz parte do desenvolvimento, né? Você vai criar seu site, você vai querer colocar imagens, por exemplo. Esse é o arquivo estático mais interessante, mais comum. E o Django não serve esses arquivos estáticos. Você vai precisar conectar por exemplo, um AWS que pode guardar os arquivos estáticos e servir para o Django. Então, é importante você ter esse auxílio. É tanto que no Django Girls a gente não trabalha, eu acredito que a gente não trabalha com arquivos estáticos, mas trabalha, por exemplo, com CSS, JS. Elas dão um jeito de fazer sem que a gente conecte um sistema de servidor como a AWS, que é mais parrudo, para a gente só ter uma visão geral. Mas é importante você entender um sistema
de que serve esses arquivos estáticos. Principalmente, assim, na DevPro e em muitas monitorias, eu acho que umas 2 monitorias a gente usou para fazer uma CDN, acho que para AWS, e uma para o Fly. Uma para o Fly Foi. também. E uma para o Fly, porque é importante, você tem que saber fazer um deploy e fazer essa conexão, porque o Django não vai te servir os arquivos estáticos. O único detalhe, o Django não serve os arquivos estáticos de propósito. Porque o arquivo estático, como o nome diz, ele é estático, ou seja, ele não muda. Então, passar por toda a cadeia de processamento do Python para apresentar algo que não muda, não faz sentido. Você vai perder muita performance dentro do seu servidor. Então, o Django propositalmente não serve para fazer você fazer da maneira correta, da maneira profissional. E a maneira profissional é você colocar num CDN. Porque se você não colocar e usar ali o que é apresentado no Django Girls no site profissional, na hora que ele receber um pouquinho de tráfego, ele vai cair. Porque ele não vai conseguir mais servir imagem, servir arquivo de CSS, etc. Então, essa é a razão de você precisar saber aí a parte de arquivos estáticos. Estamos aqui chegando no finalzinho, apenas mais 2 elementos. Fique aqui, não perca. Depois eu ainda vou fazer um resumo aqui no final dos 10, eu passo aqui rapidinho para você poder anotar. Inclusive, vou até colocar na descrição. Vou pedir para colocar na descrição também os 10 itens. Mas, penúltimo item aqui, API com JSON Response. E aí, Clara, API com JSON. E essa sopa de letrinha? Então, a API com JSON é o essencial em relação ao desenvolvimento web, porque para mim eu sempre achei que é a questão mais intuitiva. Você tem um front que pega informação do seu back por meio de API. E as pessoas acham que a API é só para um sistema totalmente diferente se conectar com outro completamente diferente. Não, às vezes você sobe o monolito, que é assim, front, back, comunicação com a API. Por isso que eu acho. E o JSON é o formato mais utilizado hoje em dia. Eu até hoje só trabalhei mais com JSON. E aí a gente tem a incrível biblioteca do JSON Response que faz esse trabalho. Inclusive, quando você pensa em Django, você pensa principalmente numa estrutura com views. E o que é uma view? View é algo que recebe um request e devolve um response. Então, tudo está na base dali. Você precisa entender como funciona essa devolução por meio de um JSON para você conseguir fazer uma aplicação completa. Maravilha! E aí, essa API é um pouco mais crua, e eu até gosto que se comece dessa maneira mais crua, sem utilizar nenhuma ferramenta para ajudar. E até é utilizado em sites profissionais. Na própria Boozer não se utilizava nenhum framework para gerar essa resposta de API. Era o bom e velho JSON Response utilizado lá. Mas algumas empresas utilizam frameworks específicos para a criação dessas respostas de API. E aí a gente chega no nosso último elemento, que é importante pelo menos conhecer esses frameworks, tá? Não precisa saber, mas pelo menos saber o que eles fazem, que são para o Django, o Django REST Framework, para os mais íntimos, pegando as letras, é o DRF, ou o Ninja Framework, que é um cara um pouquinho mais novo. Eu não sei se você já trabalhou com algum desses frameworks aí, Clara. Você já trabalhou? Trabalhei com Ninja. O Ninja se aproxima muito do Flask, mas eu não lembro, assim, achar tanta diferença, porque para mim era só um jeito de economizar o arquivo URL. Então, a gente, é o que você falou, trabalhamos simplesmente com a biblioteca de JSON Response, que é muito parruda. Maravilha. O Django REST Framework é o framework mais famoso que tem para construção de API, muita gente usa, porque basicamente você consegue sair do seu modelo, ali que a gente falou no ORM, tem um modelo que está basicamente conectado com a sua tabela do banco de dados e automaticamente ele consegue gerar a resposta para você da API. O único problema é que, às vezes, quando você precisa gerar uma resposta um pouco mais complexa, muitas vezes o DRF costuma mais, na minha opinião, mais atrapalhar do que ajudar para respostas completas. Mas para esses casos mais simples de simplesmente pegar um modelo, listar quem são as entidades respectivas desse modelo e apresentar isso como uma resposta dentro de uma API JSON em uma lista, o DRF funciona muito bem. E aí muitas empresas usam. Então, pelo menos saber do que se trata
faz parte. Por isso que a gente até já tem as gravações que o nosso querido Alisson, que por acaso também trabalha na Buzer também, é um arquiteto de software, que eu pedi, Alisson, faz uma parte de API, onde ele começou inclusive da teoria, falando o que é REST, da onde vem, depois passou pelo JSON Response e utilizou os frameworks para mostrar esse uso lá dentro da comunidade DevPro. Então, gente, relembrando que todo esse conteúdo, a gente, conforme eu estou nessa regravação, ajustando o que eu aprendi nesses outros anos, conforme esse conteúdo for saindo, ele vai ficar disponível no YouTube, vai começar pela gravação do Django Girls, que a Clara já gravou praticamente inteiro aqui, se eu não me engano, são 8 ou 9 episódios, Clara? Tá gravado, sim, mas ainda tem alguns. Ainda tem alguns, mas no máximo enfim. bate 10. Olha, que maravilha. Então vão ter lá cerca de 10 episódios, a gente vai começar a lançar. Minha pretensão, inclusive, é começar a lançar no Natal, no dia 25, aqui, já colocando pressão aqui no nosso editor para o primeiro episódio no dia 25, presente de Natal da DevPro para você. Exatamente. Então, tudo isso vai estar disponível dentro do nosso canal do YouTube para você consumir, tá? Inclusive o livro de back-end que a gente vai também fazer como suporte. Às vezes a pessoa gosta de ler, a gente vai colocar também esse conteúdo no livro. Só relembrando então aqui de Django Profissional, vou passar rapidamente pelos 10 itens. Isolamento de configuração, número 1. Número 2, uso de banco de dados Postgres com Docker. 3, customização de usuário. 4. Entrega contínua com testes unitários e de integração. 5. Criação de apps no Django para a organização do seu projeto. 6. ORM. Modelos, migrações, relacionamentos e problema do N+1 Select. 7. Gestão de dependências com Virtual Env e Poetry. 8. Arquivos estáticos e CDN. 9. API com JSON Response. 10. API com DRF e Ninja. Então, com essa lista, a gente termina o que tinha sido prometido. A gente teve no episódio 143 do podcast a trilha fundamental, que tanto quem decidir ser back-end quanto front-end precisa saber. No 144, o Roger explicou o front-end e agora a gente termina com o back-end. Com o detalhe da minha parte, se você comparar a trilha de back com o front-end, na minha opinião, é mais simples e mais rápido você chegar com a de front-end. Eu vou dar a mão à palmatória, apesar de eu ser um bom back-ender. Mas, apesar para mim de ser mais complexo trabalhar com back-end, as tecnologias, na minha opinião, de back-end, elas são mais estáveis. Você tem o Django que tem mais de 10 anos e é o mesmo Django ali, não muda nas suas versões, se você sabe. O Django, esse conhecimento dura mais. Postgres, eu acho que tem de 25 a 30 anos. Se você aprendeu SQL há 20 anos, você ainda está com o teu emprego garantido, hoje é o mesmo SQL. Arquivos estáticos, a mesma coisa, ou seja, as soluções, na minha opinião, elas são mais estáveis. Diferente do front-end, principalmente quando você chegar lá nos frameworks de React, Vue e etc., você vai ver que tem uma certa instabilidade, a turma muda a forma de fazer muito rápido, ou seja, é mais simples de chegar como um desenvolvedor, na minha opinião, front-end, mas é mais difícil se manter, porque você vai ter que estudar muito mais as alterações. Para mim, o back-end é mais estável, e aí, qual você vai seguir vai depender de você. Eu sempre peço que você escolha realmente de coração. O que você prefere? Prefere mais trabalhar com a parte visual, com as regras de camada visual? Vai para o front-end. Gosta mais dessa parte mais lógica, de entender como as peças funcionam? Normalmente eu digo que quem gosta de back-end, aquelas pessoas que normalmente gostam de entender como os sistemas funcionam. Eu, na minha infância, gostava muito de entender, nossa, como é que a bicicleta funciona? Não, peraí, tem a roda, a gente pedala, tem uma coroa, a coroa tem uma corrente, a corrente passa a velocidade para a catraca que vai rodar a sua roda. Então eu gosto de saber isso, essas partes. Se você gosta disso, você vai gostar de back-end. Mas independente da área que você escolha, se você escolher back ou front, você vai ter muitas vagas à sua disposição, você vai ter acesso a salários altos também, independente de qual seja a vaga. Então escolha a que vai te agradar mais. Minha querida Clara, quer deixar aí as últimas mensagens para os nossos DevPros que estão aqui com a gente até o final do episódio?
Escolha back-end, não balança não. A melhor parte do back-end é você não ter que alinhar pixel, se você for na linha de pixel e ficar manobrando ali. Ai, não, eu quero 3 pixels. Brincadeira, gente. Escolha o que você sentir melhor, porque a profissão de dev significa você passar muito tempo na frente de computador. Se não for prazeroso, não vai ser bom. Eu vim de uma transição de carreira que eu tinha já publicação de artigo, publicação de livro, chamada em palestra, era advogada, mas eu não estava feliz. Então, assim, o que que adianta? Não adianta, porque é o tempo do seu trabalho. E o tempo do seu trabalho muitas vezes vai ser, às vezes, melhor que o tempo da sua família. Então, escolhe, gosta de fazer o front-end, gosta de passar horas ali, escolhe. Se você quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, muito dinheiro, vai pro back-end, tô brincando. Eu acho que eu confundi, eu falei front. O front é muito bom, eu tenho amigos incríveis, super inteligentes no front-end, assim, que eu nunca faria metade, por exemplo, o João Procópio, o Vitinho, que foram pessoas do Buzzertech, assim, que são muito referências para mim em front-end. Mas é isso, eu gosto do back-end porque eu não preciso lidar com tabela de cores, não preciso lidar com alinhamento. E sempre minha chamada é essa, eu sou full stack, mas com muito mais afinidade com o back-end. Espero muito que vocês possam entrar na área, conseguir a primeira vaga, porque foi o diferencial para mim, foi ter apoio, foi ter uma comunidade, foi ter quem correr naquele momento. Eu estava numa cidade, a Paraíba, muito, muito maravilhosa, de uma pessoa muito maravilhosa, mas eu precisava chegar em São Paulo, eu precisava chegar nesse emprego em São Paulo, então a comunidade me ajudou muito. Eu espero encontrar vocês na comunidade, nas mentorias ao vivo. Então, beijo. Maravilha! Só aqui relembrando, se você quiser fazer parte da comunidade DevPro, as inscrições estão abertas. Também vai estar no link aqui na descrição desse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, na descrição do Spotify ou dos 1 milhão de canais, que é agora o antigo Anchor, mas agora é Spotify for Podcasters, onde vai ser distribuído, mas eu vou colocar na descrição aqui do vídeo se você quiser fazer parte. E para finalizar, minha querida Clara, se o pessoal quiser te seguir aí nas redes, qual que é aí o seu @ Instagram, se você quiser deixar aí para o pessoal te seguir nas redes. Ah, boa. O Renzo me conhece desde sempre, aí ele sempre chama de Clara, mas normalmente meu @ em quase todos os GitHub, LinkedIn, é C137 Santos. C137 Santos. E aí, o Instagram é aberto agora, o Medium da vida, todos os meus arrobas. Muito obrigada, vou aceitar todo mundo, falar comigo de Zoe, dizer eu vi você no Spotify, sei lá. Eu tô desacostumada a ser famosa assim, não. Vai acostumar, minha querida. E é isso, meu querido DevPro. Se você quiser me seguir também lá nas redes, meu Instagram é RenzoProBR. Se quiser ouvir aqui, se estiver ouvindo, quiser ver a gente no YouTube para você poder conferir todo esse conteúdo que a gente falou que vai gravar e vai colocar lá, procure aí no YouTube, canal DevPro. Muito obrigado e até a próxima.